Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Rômulo Souza e esse é mais um vídeo de um estudo que eu tenho trazido aqui para o meu canal chamado Apocalipse para Leigos, onde toda semana, debaixo de uma visão pré-milenista, eu tenho trazido um estudo falando acerca do que está escrito no livro das Revelações, não é? Então, e nessas últimas semanas eu tenho falado muito sobre as 7 igrejas do Apocalipse, não é? Onde Cristo, por meio de uma visão, diz ao seu apóstolo João escrever cartas interessadas à liderança dessas igrejas. Então, sem muitas delongas, nem muitas demoras, para que o vídeo não fique longo, né? Vamos diretamente ao assunto. Antes de mais nada, pedindo para que você esteja se inscrevendo no canal, apertando o sino de notificações, deixando o seu gostei, comentando, ajudando esse canal a ter mais relevância, não é? Então, indo diretamente ao assunto, vamos ler o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 12, que diz assim: Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda dos dias de Antipas, minha fiel testemunha, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, com não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer no maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, na qual a pedra um novo nome está escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Bem, vamos degustar o que diz aqui esse versículo. Antes de mais nada, eu tenho que explicar o que é Pérgamo, o que foi a cidade de Pérgamo. Pérgamo foi uma cidade, assim como a cidade de Éfeso e Esmirna, era uma cidade comercial, né? No entanto, economicamente falando, Pérgamo não tinha a mesma importância comercial que Éfeso e Esmirna tinham. Não. Era uma cidade próspera, uma cidade rica, mas não gozava da mesma prosperidade que as suas outras cidades anteriores tinham. Pérgamo, ela já foi o centro comercial e cultural do Império Romano, mais para a parte lá do Ocidente, até que o seu último rei, Átilo III, passou essa cidade para a jurisdição romana, fazendo ela se tornar uma província. Pérgamo era uma cidade, cara, da qual ela é muito conhecida pela sua, como vou dizer assim, pelo centro religioso que ela tinha, né, que nós vamos falar isso mais à frente. Mas também pelos seus produtos medicinais, digamos assim, né? Havia uma escola em Pérgamo onde ensinava sacerdotes a se tornarem médicos, né? Na Idade Média, a função de um sacerdote não era apenas ser o líder espiritual de um grupo de pessoas. Não. Ser sacerdote também significava muitas vezes você ministrar curas, não é? Seja através do poder dos deuses ou através da manipulação de algumas ervas. Pérgamo era muito conhecida pelos bálsamos medicinais que ela possuía e também pela, digamos assim, pela sua produção de pergaminhos. Por essa razão, a cidade tinha o nome de Pérgamo, por causa dos pergaminhos que elas fabricavam e vendiam às outras cidades. Né? Era a commodity da cidade. Então, já que eu dei essa rápida introdução, vamos ver o que Jesus fala através de cada versículo. Aqui Jesus diz o seguinte: Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve. Eu sempre devemos lembrar que quando Jesus fala ao anjo, ele não está falando
ao anjo de tal igreja, ele não está se referindo àqueles seres angelicais, querubins, serafins que estão no trono de Deus. Não. Quando ele fala ao anjo de tal igreja, devemos sempre lembrar, está falando à liderança daquela igreja, ao pastor que guia aquelas ovelhas. Então Jesus diz assim: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quando Jesus fala aqui, sempre que Jesus se apresenta, ele pega uma característica daquela visão que João teve lá no capítulo 1 de Apocalipse. Nós falamos dessa aparência, dessa visão que João teve em vídeos passados. Vamos lá e você vai ver o que eu estou falando. E quando Jesus fala, um minutinho só. Eu sempre tenho que deixar claro que meus vídeos eles não são editados, né? Eu vou gravando à medida que eu vou falando. Então às vezes eu tenho que dar uma pausa quando passa, por exemplo, o carro do mercado aqui, falando das promoções. Então às vezes, quando isso acontece, eu tenho que dar uma pausa, né? Então, quando Jesus fala, isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, a palavra de Deus ela compara a palavra de Deus como espada, não é? Afiada, como diz lá em Hebreus. Não é? A palavra da salvação, a palavra do evangelho. Uma espada que faz separação entre corpo, mente, alma e espírito, não é? E a espada o evangelho realmente é uma espada, na qual nós combatemos um bom combate, não é? E é uma espada de 2 gumes, significa o seguinte: antigamente, muitas espadas, né, tipo a katana chinesa, que todo mundo conhece, ela tinha um lado que corta e o lado que era cego. A espada de 2 gumes, ela corta em 2 lados, de modo que ela pode tanto ferir o seu inimigo, como ferir aquele que a maneja, não é? E assim é a palavra de Deus. A palavra que às vezes nós pregamos para as pessoas, ela muitas vezes pode ministrar tanto a pessoa que você está pregando, quanto o próprio ministrador. Então ele continua: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E é interessante falar sobre esse negócio de trono de Satanás, porque Pérgamo era também conhecido como centro religioso. Havia um monte lá onde existia a Acrópolis. O que é uma Acrópole? Acrópolis era a parte, porque vamos lembrar que Pérgamo fazia parte do mundo grego, né? Acrópolis era tipo uma região, né? Uma região onde existiam vários templos dedicados a vários deuses greco-romanos, como Zeus, Atenas, Marte e outros deuses, né? Eu acho que a Acrópole mais conhecida que nós podemos ter é a Acrópole de Atenas, que está na cidade de Atenas, que é a capital da Grécia. Lá é uma Acrópole, não é? E assim, o Pérgamo era um centro cultural religioso. Várias religiões do Império Romano se encontravam lá, né? E é interessante eu falar sobre isso, né? Porque em Pérgamo, né, eu tenho até que pegar aqui umas anotações para não me fugir algumas coisas. Existiam alguns sacerdotes que recebiam o nome de Asclepio, né? Que era que era uma espécie de hospital conhecido lá, né? Ou seja, como eu mencionei, em Asclepio os sacerdotes também se formavam para ser médicos, não é? E engraçado, cara, que é o seguinte: quando a gente lembra medicina, muitos que são estudiosos de medicina vão se lembrar daquela imagem, né? De um bastão onde tem 2 serpentes enroladas uma com a outra. Essa simbologia vem desde os mundos antigos, né? Vem desde aquela época, aonde pegavam essa referência. Até hoje tem muitos hospitais que tem essa simbologia da serpente com enrolada em um pedaço de madeira, né? E a Bíblia fala que a igreja que estava em Pérgamo estava dessa cidade, não é? E é interessante Jesus ter mencionado sobre isso, porque a Bíblia fala que nós devemos pregar o evangelho, não é? Devemos falar às pessoas de outras religiões acerca do amor de Cristo, acerca do evangelho da salvação, não é? Sempre debaixo do respeito. Eu sempre falo aqui, pregar o evangelho, não é pregar o terror de Deus, igual muitos desmiolados fazem, não é, cara?
Ah, você aceita Jesus, você vai para o inferno. Ah, a religião que você segue é a religião do capeta. E de você continuar, porque tudo isso é coisa de Satanás. Tenha sabedoria, eu sempre falo isso. Se você começar a pregar para pessoas de outras religiões, atacando a religião dessa pessoa, ela não vai vir para o evangelho. Pelo contrário, ela vai se afastar do evangelho, vai ter raiva de você e vai blasfemar o nome de Cristo. Eu sempre falo o seguinte: o que é evangelizar? Evangelizar é você chegar para a pessoa e falar: Jesus te ama, morreu por você e quer te levar para o céu. Só isso. Não precisa você chegar do evangelho do terror, falar, ó, ou aceita Jesus ou vai para o inferno. Não, Deus não age dessa maneira. Deus deu o seu Filho amado Jesus para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pregar o nome de Cristo não é o evangelho do terror, e sim o evangelho do amor. E nós temos que pensar muito nisso quando a gente vai falar com pessoas de outras crenças. Por exemplo, eu tenho uma tia que era espírita. E todo espírita, ele acredita em reencarnação, vida após a morte, que a pessoa antes era João, morreu e agora reencarnou como Maria, e aí vai. Ou de cada reencarnação, cada nova vida, você está um passo a mais da evolução espiritual. Muitos pregam isso. Se eu chego para minha tia e falo, tia, essa sua religião é do diabo, a Bíblia não fala isso, e blá blá blá, o que eu estou fazendo? Eu estou afastando ela do amor de Deus. Como é que é a maneira certa de evangelizar? Jesus te ama, morreu por você e quer te levar para o céu. Nessas questões de reencarnação e ressurreição, né, ou outras questões, isso é consequência da conversa. Eu chego para minha tia e falo, tia, muito interessante o que a sua fé fala acerca de reencarnação, eu acho interessante. Mas segundo o que a Bíblia fala, não é dessa maneira que Jesus ensina. Jesus fala de ressurreição. Jesus fala, eis que é chegada a hora e a hora e agora que as pessoas vão ouvir a minha voz e tornarão a viver. O apóstolo Paulo diz que se não existe ressurreição, somos os mais infelizes dos homens. Tenho que mostrar esses versículos porque muitos espíritas se baseiam na Bíblia para ter um suporte àquilo que eles acreditam. Aí ela fala, mas lá da Bíblia, em João capítulo 3, fala do nascer de novo, essas coisas. Aí eu chego para ela, explico, tia, esse nascer que está em João capítulo 3 não é um nascer de reencarnar de novo, é um nascer espiritual, nascer para Deus. Ou seja, aquela pessoa que vivia do pecado, aceitou Jesus, o Espírito Santo veio sobre ela, redimiu aquela pessoa, a pessoa lançou seus pecados da cruz, do Calvário, e agora nasceu para aqui para uma nova vida, uma nova criatura. Tudo isso eu explico para minha tia, debaixo do amor, da tolerância, né? Respeitando a religião dela. Falo, tia, nesse versículo, nesse capítulo mesmo, fala do texto maior da Bíblia que diz que Deus amou o Filho de tal maneira, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha em si a vida eterna. Né? Tudo isso eu falo com a minha tia debaixo da tolerância, do amor e do respeito ao que ela acredita. Porque no final, seguir ou não a Cristo será decisão dela. Nem Deus pode forçar. Então, quando nós pregamos para pessoas de outras religiões acerca do nosso Deus, nós não chegamos lá atacando a fé dela. Essa sua religião é do diabo, é do capeta, aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Não. Jesus te ama, morreu por você e quer te levar para o céu. O restante é fruto da conversa debaixo do amor, mostrando para ela que existe um Deus único, um Deus que quer dar a salvação para essa pessoa, que diz que todo ser humano nasceu debaixo do pecado, sujeito à morte, e que Deus quer trazer a salvação, não a condenação. Lembre-se do que Jesus disse, o Filho do Homem não veio para tirar a vida, mas dar vida e vida em abundância. Então, a igreja de Pérgamo estava numa cidade completamente idólatra, que servia a vários deuses. E a função dela era pregar o evangelho de Cristo para essas pessoas debaixo do amor de Deus. Né? Então, quando fala que é o trono de Satanás, é justamente porque ali era uma cidade completamente regida pela feitiçaria. Né? E o versículo ainda diz,
E reteis o meu nome e não negaste a minha fé. Ou seja, é uma igreja que muitas vezes era perseguida, mas a igreja de Pérgamo continuava no bom combate. Ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quem foi Antipas? Antipas foi um dos bispos da igreja de Antipas, um homem de fé. Segundo a história, Antipas foi lançado dentro de uma espécie de boi de ferro, com água pela metade, e embaixo colocaram fogo para que ele morresse cozinhado. E falavam para Antipas: Antipas, ou você nega o seu Deus, esse Jesus a quem você prega, ou você morrerá cozinhado aí dentro. A palavra de Deus diz, a história diz que Antipas morreu louvando ao Senhor. Ele não se importou em morrer cozinhado. Morreu louvando o nome de Cristo. E é muitas vezes isso que alegra o Senhor Jesus. Sermos fiel, testemunho até a morte. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, ao qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Quem foi Balaão? Na Bíblia, rapidamente, Balaão foi um profeta que chamou Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. O povo de Israel, dos dias de Moisés, estava indo para Canaã e tinha que passar pelo território dos amorreus. Aí o que acontece? Era dos amorreus ou de Moab? Acho que era de Moab, é porque eu confundo às vezes o nome. Aí Balaque chamou Balaão, né? Aí teve aquele episódio da jumenta que falou com ele. E 7 vezes pediu para que Balaão amaldiçoasse o Israel. Mas Balaão deixava claro que só ia fazer aquilo que fosse permitido por Deus, porque ele era um profeta de Deus. Então 7 vezes, ao invés de ele amaldiçoar, ele abençoou. Balaque até deu um soco em Balaão e disse: "Ó, poder ter te feito um homem rico." E ele falou: eu te falei que mesmo que você me desse sua casa cheia de ouro e prata, eu só ia falar aquilo que Deus falasse. Aparentemente Balaão foi grande nessa situação. O problema é que, segundo a tradição, a história, Balaão se corrompeu. Ele não amaldiçoou o povo de Israel, mas, no entanto, como ele estava de olho em certas riquezas, ele falou para Balaque: ó, a faça é o seguinte, e se os israelitas fizerem isso e isso, eles vão pecar contra Deus, vão perder a proteção. E isso causou até uma peste no meio do povo de Israel, porque os israelitas estavam se deitando com prostitutas, não é? E começando a adorar outros deuses, que desencadeou uma peste dentro do povo de Israel, que só foi resolvida quando o filho do sacerdote Eleazar, Finéias, lançou uma lança em cima de um israelita que estava tendo relações com uma prostituta, aonde encerrou aquela praga. E Balaão foi morto por causa disso. Então, quando nós falamos doutrina de Balaão, estamos falando de pessoas dentro da igreja ou fora, pessoas que se dizem ser cristãos, que estão ensinando o povo de Deus a fazer coisas que são práticas do mundo e não práticas do evangelho, não é? E que acaba trazendo consequências para dentro da igreja. Tá. Assim, eu tenho também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Já falamos sobre esses nicolaítas, pessoas que pegam coisas do mundo e colocam dentro da igreja. Eu já falei disso no outro vídeo. É só ir lá e ver o que eu aborreço. Aí, mais uma vez, Jesus fala: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada na minha boca. Ou seja, Jesus está falando para a igreja de Pérgamo: tem algum de vocês que estão seguindo Balaão e os nicolaítas. Lembre-se onde vocês estão errando. Arrependam-te. Voltem atrás, senão eu vou me voltar contra vocês. E isso é verdade. O mesmo Cristo que nos salvou, né, que morreu por nós, pode se voltar contra nós, né, no dia do juízo final. Jesus hoje é o nosso advogado. Quando eu peço perdão a Deus e procuro me arrepender, Jesus será o meu advogado de defesa diante das acusações de Satanás. Ah, tá vendo? Tá vendo aquele cara ali, o Rômulo? Então, ele pecou contra ti. Então Jesus diante de Deus fala: Pai, Rômulo pecou, mas diante de mim está pedindo perdão e está pedindo uma nova chance. Hoje é isso que Jesus faria, faz essa intercessão a nós.
Mas se eu morrer em meu pecado, esse mesmo Jesus que hoje, intercede por mim diante do Pai, no dia do trono branco, se eu morrer em pecado, Jesus dirá para mim, ide maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque no dia do juízo do trono branco, e nós vamos falar sobre isso, Jesus não será o advogado, ele será o juiz. E nós falaremos muito disso quando falarmos de juízo final. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que o Espírito Santo fala. Ao que vencer, darei eu a comer o maná escondido. Ou seja, esse maná que nós sempre lembramos como sendo aquele alimento que Deus fez chover no deserto quando Israel estava indo para a terra prometida. Isso também lembra aquela passagem que Jesus, quando muitos judeus tentaram fazer de Jesus rei de Israel, por interesse, porque Jesus sempre multiplicava o pão, Jesus falava que se seguisse ele, daria de comer o maná que os pais comiam. E as pessoas ficaram até interessadas, não quero comer esse maná. E Jesus disse, eu sou o pão da vida, quem comer de mim jamais terá fome. E muitos até deixaram de seguir Jesus por não entender o ensinamento espiritual sobre isso. Quando Jesus fala, permitirei que você coma no maná, Jesus está falando, vocês compartilharão comigo da Santa Ceia, terão a minha presença, as minhas palavras são alimento, e vocês terão vida eterna por causa disso. Esse é o simbologia do maná. E dar-lhe-ei uma pedra branca, uma pedra com um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Qual é a simbologia da pedra branca? No passado, quando um condenado, por exemplo, recebia uma pedra negra, né, uma pessoa estava em julgamento, e aí tinha lá um júri, né? E esse júri fazia a votação se aquela pessoa ia ser condenada ou não. Se tivesse mais números de pedras negras, a pessoa que estava sendo julgada morreria. Mas se tivesse um número de pedras brancas maior, aquela pessoa era absolvida, era tida como inocente. Ela não morreria, ela viveria. Quando Jesus fala para nós que nos daria a pedra branca, estava dizendo, vocês serão isentos de qualquer culpa de pecado. É isso que Jesus nos ensina. E quando fala de um novo nome escrito, quer dizer uma aliança que Deus quer fazer com a pessoa. Lembra-se de Abrão? Quando Deus tirou Abrão e Saraí de Ur dos caldeus, Deus prometeu a Abrão que faria dele o pai de uma multidão, de uma nova nação. Né? E mudou o nome de Abrão, que é pai de multidão, para Abraão, pai de multidão e de multidões. E mudou o nome de Saraí, que significava princesa, para Sara, a rainha, porque dela sairiam reis para Israel. Quando Deus mudou o nome de Abrão e Saraí para Abraão e Sara, Deus estava fazendo uma aliança com Abraão. A mesma coisa a gente vê no caso de Jacó. Depois que Jacó lutou com o anjo, Jacó mudou o nome de Jacó para Israel, que é vencedor de Deus. Jacó, que significava usurpador, agora passaria a se chamar de Israel, aquele que luta com Deus e vence. E receber um novo nome não é só isso. Receber um novo nome também significa cidadania. Como o caso, por exemplo, de José do Egito. Quando ele foi elevado ao cargo de governador do Egito, o faraó mudou o nome de José para Afenat Paneá. Né? A mesma coisa nós temos aqueles jovens da Babilônia. Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Misael, Ananias e Azarias. E Daniel. Quando eles foram elevados a sábios da Babilônia pelo rei Nabucodonosor, Deus mudou o nome deles para Beltesazar, Daniel foi mudado o nome para Beltesazar, Mesaque, Sadraque e Abednego, porque agora eles teriam a cidadania da Babilônia. Quando Deus fala que vai mudar o nome da pessoa, ao vencedor, está dizendo que Deus estaria fazendo uma aliança pessoal com essa pessoa. E não só ela teria uma nova aliança, como também teria a parte da cidadania dos céus. Ela seria uma cidadã dos céus. Recebendo um galardão que daria até uma posição dela no reino de Deus que será estabelecido. Bem, tem muitas coisas que eu poderia falar mais, mas o vídeo já passou de 24 minutos, não é? E o estudo do Apocalipse é longo, cara. Tem muitas coisas que eu queria falar, mas infelizmente não tá. Bem, comente aqui o que você achou.
Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Muito obrigado. Muito obrigado se me acompanhou até aqui. Semana que vem falaremos sobre a igreja de Tiatira, né? Estamos falando pela ordem. Que Deus esteja te abençoando desse feriado de Páscoa, né? Mesmo com essa quarentena. Oro a Deus para que você tenha um feriado produtivo, né? Na presença da sua família e principalmente na presença do verdadeiro Deus. Muito obrigado. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até. Tchau e Shalom.